Pensa que a Rússia é só sobre invernos frios e rostos severos? Pense novamente. De palácios subterrâneos disfarçados de estações de metrô, arquitetura de tirar o fôlego e vida noturna que rivaliza com as maiores cidades de festa do mundo, até mulheres deslumbrantes, tradições ricas e um custo de vida que vai te chocar. A Rússia está cheia de segredos que o mundo nunca conta. Fique ligado, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar tudo o que você achava que sabia sobre a Rússia. 15. A maravilha do sistema de metrô, Rússia. Quando você pensa em um sistema de metrô, pode imaginar trens lotados, túneis simples e a correria do dia a dia. Mas na Rússia, especialmente em Moscou, o metrô é algo muito mais do que apenas transporte público. É um palácio subterrâneo. Inaugurado em 1935, o metrô de Moscou é um dos mais impressionantes e bonitos de todo o mundo. Cada estação conta uma história. Algumas são decoradas com lustres, pisos de mármore, mosaicos e esculturas, lembrando o salão de baile em vez de paradas de trem. É frequentemente chamado de Palácio do Povo, projetado para mostrar a grandiosidade da União Soviética enquanto servia os cidadãos comuns. Hoje, não é apenas uma linha vital da cidade, transportando milhões diariamente, mas também um museu gratuito escondido sob o solo. Viajantes frequentemente ficam deslumbrados com a arte, desde os mosaicos dourados de Komsomolskaya até as esculturas ornamentadas na Plochad Revolutsy. Explorar essas estações é como voltar no tempo, misturando cultura, política e vida cotidiana em uma experiência única. 14. O país das maravilhas arquitetônico, Moscou. Acima do solo, Moscou em si parece um enorme museu a céu aberto de arquitetura. A cidade é uma mistura extraordinária de história e modernidade, onde marcos centenários ficam ao lado de arranha-céus futuristas. A vista mais icônica é, claro, as cúpulas coloridas da Catedral de São Basílio, erguendo-se orgulhosamente na Praça Vermelha, um símbolo da Rússia reconhecido em todo o mundo. Mas além disso, Moscou é um mosaico de estilos. Palácios neoclássicos, monumentos da era soviética e torres ultramodernas no Centro Internacional de Negócios de Moscou, frequentemente chamado de Cidade de Moscou. Ao caminhar pela cidade, você perceberá como a arquitetura reflete o passado turbulento da Rússia, desde os tempos imperiais até o poder soviético, agora, sua identidade moderna. Até os edifícios residenciais comuns contam uma história, com seus designs refletindo a época em que foram construídos. Para os visitantes, Moscou não é apenas uma capital, mas uma viagem visual pelo tempo, onde cada rua, cada edifício, cada praça parece sussurrar contos de grandiosidade, luta e transformação. 13. A realidade econômica, vida na Rússia. A vida na Rússia é uma mistura fascinante de contrastes, onde o vasto tamanho do país e seus recursos ricos colidem com os desafios diários das pessoas comuns. A Rússia é a maior nação da Terra, abrangendo 11 fusos horários, ainda que muitas de suas cidades ainda enfrentem custos de vida crescentes e desenvolvimento desigual. Nos grandes centros urbanos como Moscou e São Petersburgo, a vida pode parecer quase europeia, com ruas comerciais luxuosas, vida noturna agitada e uma economia impulsionada pelo petróleo, gás e tecnologia. Aqui, o custo de vida é alto, mas os salários tendem a ser melhores e oportunidades de trabalho e negócios, e energia estão disponíveis. Por outro lado, cidades rurais menores contam uma história diferente. Muitas famílias vivem com rendas modestas e as pessoas muitas vezes dependem da agricultura, do pequeno comércio ou das indústrias locais para sobreviver. A inflação e as sanções influenciaram a vida cotidiana, tornando produtos importados mais caros. Ainda assim, os russos se adaptam com resiliência. Os mercados de rua estão cheios de vegetais cultivados localmente, conservas caseiras e comidas tradicionais que refletem o espírito autossuficiente do povo. O que impressiona é como os russos equilibram dificuldades econômicas com apreciação pela cultura, família e encontros sociais. Apesar dos desafios, a vida aqui carrega um forte senso de comunidade. Vizinhos ajudam uns aos outros e as pessoas celebram feriados e tradições com orgulho. Neste equilíbrio entre riqueza moderna e simplicidade tradicional, reside a verdadeira experiência de viver na Rússia. 12. A profundidade cultural. Fatos do país. A Rússia não é apenas um país, é uma civilização em si mesma. Com mais de 190 grupos étnicos e dezenas de línguas faladas, é um mosaico cultural que se estende da Europa à Ásia. Moscou é o coração político, enquanto São Petersburgo é a joia cultural, conhecida pelo Museu Hermitage, balé, ópera e arquitetura de tirar o fôlego. Além das grandes cidades, a Rússia oferece tradições antigas dos tártaros, buriatos, yakutos e muitos outros grupos étnicos que preservam suas línguas únicas, rituais e gastronomia. A literatura russa, com nomes como Tolstói, Dostoiévski e Pushkin,
moldou o pensamento mundial, enquanto a música clássica de Tchaikovsky e Rachmaninoff continua ecoando globalmente. Mesmo na vida cotidiana, os russos mostram seu orgulho cultural. O chá não é apenas uma bebida, mas um ritual, frequentemente apreciado com doces, geleia caseira e conversas profundas. Danças folclóricas, trajes coloridos e rituais da Igreja Ortodoxa revelam uma profundidade espiritual e artística que atravessa a sociedade. Geograficamente, o país é impressionante. A tundra gelada da Sibéria, a beleza do Lago Baikal, o lago mais profundo do mundo e os Campos Dourados do Sul. A Rússia também abriga algumas das mulheres mais bonitas do mundo, admiradas por sua elegância, charme e beleza natural, muitas vezes ligada à mistura de herança eslava e diversidade étnica do país. A vida na Rússia não é simples, mas sua profundidade cultural lhe confere uma riqueza que poucos lugares podem igualar. Cada canto do país conta uma história diferente. Seja a história gravada em catedrais de pedra, o espírito vibrante das celebrações tradicionais ou a resiliência das pessoas que chamam essa vasta terra de lar. 11. A beleza natural. Documentário de viagem. A Rússia é o maior país do mundo, abrangendo 11 fusos horários, e oferece algumas das belezas naturais mais impressionantes encontradas em qualquer lugar da Terra. Das montanhas do Cáucaso cobertas de neve a florestas intermináveis de taiga da Sibéria, a paisagem russa é tão diversa quanto vasta. O Lago Baikal, frequentemente chamado de Pérola da Sibéria, é o lago de água doce mais profundo do mundo, contendo quase 20% da água doce não congelada do planeta. Suas águas cristalinas, congeladas no inverno e turquesa no verão, fazem dele um dos destinos mais encantadores para viajantes. Ao viajar pela Rússia, você descobrirá as dramáticas costas do Mar Negro, a tundra serena das regiões árticas e as paisagens vulcânicas de Kamchatka, onde geysers e fontes termais se escondem entre os campos de neve. O rio Volga, o mais longo da Europa, serpenteia graciosamente pelo coração da Rússia, oferecendo tanto significado histórico quanto vistas pitorescas de vilarejos e cidades ao longo de suas margens. Mas o que torna a beleza natural da Rússia verdadeiramente única é sua natureza intocada. Regiões vastas permanecem inalteradas, oferecendo aos viajantes a sensação de entrar em outro tempo. Animais como ursos, lobos, tigres siberianos e renas ainda vagam livremente por enormes áreas. A mudança das estações transforma o país em 4 mundos completamente diferentes: o outono dourado, o inverno branco e nevado, a primavera florescente e o verão verde e vibrante. Essa constante transformação garante que cada viagem pela Rússia pareça uma nova descoberta. 10. A integração tecnológica Rússia. Embora a Rússia seja frequentemente celebrada por sua cultura, arte e história, o país também está fazendo grandes avanços na integração tecnológica. Nas grandes cidades como Moscou e São Petersburgo, você pode ver como a inovação moderna se mistura perfeitamente com séculos de tradição. O sistema de metrô de Moscou não é apenas uma obra-prima arquitetônica, mas também um dos mais eficientes do mundo, com trem de alta velocidade, sistemas de navegação digital e opções de pagamento sem contato, tornando a viagem fácil para milhões de passageiros diariamente. A Rússia também investiu pesadamente em serviços digitais, com bancos móveis, portais governamentais online e sistemas avançados de segurança acessíveis ao público. O surgimento de polos tecnológicos em cidades como Kazan, Novosibirsk e Moscou deu origem a uma nova geração de startups, especialmente em campos como inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia espacial. Afinal, a reputação da Rússia como potência espacial é incomparável, sendo o primeiro país a enviar tanto um satélite quanto um humano em órbita. A tecnologia também está mudando a vida diária de maneiras surpreendentes. De cidades inteligentes equipadas com sistemas de vigilância e transporte automatizado, a aplicativos móveis que cobrem tudo, desde a entrega de alimentos até a interação social. A Rússia está se adaptando cada vez mais à era digital. Até áreas rurais estão se beneficiando, com o acesso à internet se expandindo rapidamente para conectar vilarejos remotos na Sibéria e além. Ao mesmo tempo, a Rússia continua preservando suas tradições enquanto avança. Em meio ao arranha-céu de alta tecnologia, você ainda encontrará mercados tradicionais, antigas igrejas ortodoxas, de pessoas que abraçam o equilíbrio entre o antigo e o novo. Essa fusão única torna a Rússia não apenas uma terra de beleza natural, mas também um país onde tecnologia moderna e tradição atemporal coexistem lado a lado. 9. A revolução da cultura alimentar Rússia. A Rússia está passando por uma transformação fascinante em sua cultura alimentar. Por décadas, a culinária russa era conhecida por ser simples, substancial e moldada pela necessidade. Itens básicos como borscht, pelmeni, blini e pão preto robusto eram a espinha dorsal das refeições diárias. Mas nos últimos anos, uma nova revolução culinária tomou conta.
especialmente em Moscou e São Petersburgo. Chefes estão reinterpretando receitas tradicionais com técnicas modernas, misturando influências internacionais com o profundo patrimônio culinário russo. Os mercados de comida de rua estão prosperando, oferecendo desde espetinhos clássicos de shashlik até rolo de sushi e hambúrgueres gourmet, refletindo a abertura da Rússia às tendências globais. Ao mesmo tempo, a agricultura orgânica e o conceito Farm to Table cresceram em popularidade à medida que mais pessoas buscam ingredientes frescos e locais. A cultura do café, antes quase ausente, explodiu, com cafés elegantes abrindo em cada esquina, rivalizando com os das capitais europeias mais modernas. A comida na Rússia hoje não é apenas sustento, é identidade, criatividade e estilo de vida. Especialmente os jovens russos estão abraçando cultura alimentar como uma forma de se conectar tanto com suas raízes quanto com o mundo. 8. A cena da moda e estilo. A cena da moda russa é uma das mais dinâmicas do mundo, misturando luxo, tradição e individualidade ousada. Em cidades como Moscou, é comum ver mulheres e homens vestidos de forma que as ruas pareçam passarelas. As mulheres russas, em particular, são admiradas globalmente por sua elegância, beleza e atenção aos detalhes no estilo. A moda aqui é mais do que apenas roupas, é uma declaração de confiança e identidade. Marcas de luxo dominam as ruas comerciais, mas designers russos também estão deixando sua marca internacionalmente. Designers como Liana Sergeenko e Gosha Rubchinsky redefiniram como o mundo vê a moda russa, desde a alta costura glamourosa até o streetwear ousado. O crescimento das redes sociais apenas amplificou isso, já que influenciadores de Moscou e São Petersburgo agora competem com Paris e Milão na definição de tendências. Elementos tradicionais russos como pele, bordados e padrões usados frequentemente se misturam com designs modernos, criando uma mistura cultural única. A moda sazonal também é um desafio e uma vitrine. No inverno, russos transformam casacos pesados, botas e chapéus de pele em conjuntos elegantes, enquanto o verão revela roupas brilhantes, ousadas e chiques nas ruas. A cena de estilo da Rússia reflete não apenas beleza, mas resiliência e ambição. Trata-se de abraçar influências globais enquanto orgulhosamente mostra a criatividade e cultura russas para o mundo. 7. A rede de transporte. O vasto tamanho da Rússia torna sua rede de transporte uma das mais fascinantes e complexas do mundo. Abrangendo 11 fusos horários, este país enorme depende de trens, aviões, metros e longas rodovias para manter tudo conectado. Talvez o mais icônico de todos seja a Ferrovia Transiberiana, a linha ferroviária mais longa do mundo, que cobre mais de 9.000 quilômetros de Moscou a Vladivostok. Uma viagem por ela não é apenas deslocamento, mas uma aventura através de florestas, montanhas, rios e inúmeras pequenas cidades que revelam a alma da Rússia. Nas grandes cidades como Moscou e São Petersburgo, os sistemas de metrô são mais do que transporte público, são palácios subterrâneos. Com colunas de mármore, lustres, mosaicos e arte de tirar o fôlego da era soviética, estações como Komsomolskaya e Avtovo são atrações por si mesmas. Milhões de passageiros usam esses metros diariamente, provando sua importância na vida cotidiana. No entanto, viajar pelas estradas conta uma história diferente. Enquanto as rodovias urbanas são modernas e movimentadas, ao se aventurar na Rússia rural, você pode encontrar estradas estreitas que se estendem infinitamente através da taiga e tundra, às vezes sem pavimentação e desafiadoras durante os invernos rigorosos. O transporte aéreo também é vital, com muitos aeroportos regionais pequenos conectando comunidades isoladas ao restante do país. No geral, a rede de transporte da Rússia é um reflexo de sua geografia, grandiosa, desafiadora e única. Viajar por ela mostra não apenas o tamanho do país, mas também a determinação de seu povo em permanecer conectado apesar das distâncias extremas e do clima. 6. Mulheres russas. A Rússia é frequentemente celebrada por ter algumas das mulheres mais bonitas do mundo, uma reputação que atrai atenção global há séculos. Da elegância das feições tradicionais eslavas ao estilo confiante e moderno das mulheres urbanas, a beleza russa é admirada tanto local quanto internacionalmente. Mas há muito mais além da aparência. As mulheres russas são conhecidas por sua força, inteligência e orgulho cultural. Muitas mulheres russas crescem profundamente influenciadas por tradições familiares, literatura e amor pela arte e cultura. A educação é altamente valorizada na Rússia, e não é surpreendente encontrar mulheres se destacando em ciência, negócios, esportes e artes. De fato, as mulheres russas estão entre as populações mais educadas do mundo, com uma grande porcentagem possuindo diplomas universitários. Quando se trata de moda, cidades como Moscou são uma vitrine de elegância.
As mulheres frequentemente se vestem com atenção aos detalhes, seja usando salto alto na neve do inverno ou roupas estilosas em um dia comum. Esse senso de beleza e apresentação faz parte da vida cotidiana e é fonte de orgulho. Ao mesmo tempo, as mulheres russas são conhecidas por sua resiliência. Vivendo em um país com clima desafiador e condições econômicas muitas vezes difíceis, elas historicamente equilibram vida familiar, carreira e tradições culturais com força e determinação. Portanto, enquanto o mundo admira as mulheres russas por sua beleza, a verdadeira história vai mais fundo. Seu charme está não apenas na aparência, mas também na inteligência, ambição e capacidade de carregar tradições para o mundo moderno. 5. Vida de expatriado na Rússia. Viver como expatriado na Rússia é diferente de qualquer outro lugar do mundo. Cidades como Moscou e São Petersburgo são centros vibrantes onde arranha-céus modernos ficam ao lado de catedrais centenárias e onde tradição e inovação se misturam todos os dias. Para estrangeiros que se mudam para cá, a primeira coisa que percebem é o custo de vida. Enquanto Moscou pode ser cara, muitas outras cidades como Kazan, Novosibirsk ou Ekaterimburgo oferecem estilos de vida surpreendentemente acessíveis, com moradia de boa qualidade, transporte confiável e mercados locais frescos. Muitos expatriados vêm à Rússia para trabalhar, muitas vezes em áreas como ensino de inglês, de engenharia ou energia. O mercado de trabalho pode ser competitivo, mas os salários nas grandes cidades são suficientes para viver confortavelmente, especialmente quando comparados à Europa Ocidental. Aprender russo é um desafio, mas aqueles que abraçam a língua frequentemente acham mais fácil se conectar com os locais e se integrar à vida cotidiana. A vida social é uma grande parte da experiência de um expatriado. A Rússia é conhecida por sua vida noturna. Bares em rooftops em Moscou, cafés modernos em São Petersburgo e clubes subterrâneos em todo o país. Os expatriados frequentemente se surpreendem com quão calorosos e acolhedores os russos podem ser quando superam a timidez inicial. Desde serem convidados para a casa de uma família para uma refeição tradicional com borscht e blini até participar de festivais culturais, os expatriados descobrem que a hospitalidade russa é profunda. Claro, adaptar-se ao inverno russo é um dos maiores desafios. Para muitos, a primeira neve é mágica, mas meses de temperaturas abaixo de zero podem ser difíceis. Ainda assim, a Rússia dominou a arte de viver com o inverno. Casas aquecidas, saunas públicas, pistas de patinação no gelo e cafés aconchegantes tornam tudo mais suportável. Com o tempo, muitos expatriados acabam se apaixonando pelo charme das estações da Rússia. 4. O povo russo. O povo da Rússia é frequentemente descrito como duro por fora, mas incrivelmente caloroso por dentro. Para estrangeiros, os russos podem parecer reservados ou sérios em público, mas uma vez que você os conhece, eles revelam um lado completamente diferente, amigável, cuidadoso e profundamente leal. A família desempenha um papel central na vida russa, com gerações frequentemente vivendo próximas de tradições transmitidas com orgulho. As mulheres russas, em particular, são admiradas mundialmente por sua beleza, elegância e estilo. Nas cidades, você frequentemente verá mulheres vestidas com elegância, com grande atenção à moda e apresentação. Mas além da aparência, as mulheres russas também são conhecidas por sua inteligência, ambição e forte caráter. Os homens, por outro lado, são frequentemente descritos como trabalhadores e diretos, com amor por esportes, natureza e valores tradicionais. A hospitalidade é uma das características mais fortes da cultura russa. Se você for convidado para uma casa russa, espere ser tratado como família. A mesa estará cheia de comida, desde bolinhos e saladas até brindes de vodka celebrando amizade e união. Recusar comida ou bebida é quase impossível, pois é visto como sinal de respeito aceitar o que é oferecido. Os russos também têm um forte senso de orgulho em seu país, história e conquistas culturais. Seja na literatura, balé, música ou exploração espacial, eles valorizam suas contribuições no palco mundial e adoram compartilhá-las com estrangeiros. Ao mesmo tempo, o humor é uma grande parte da vida cotidiana. Piadas, observações inteligentes e brincadeiras são comuns até em conversas sérias. O que mais se destaca sobre o povo russo é sua resiliência. Viver através de invernos rigorosos, mudanças políticas e desafios econômicos os moldou em sobreviventes que apreciam as alegrias simples da vida, reuniões familiares, escapadas da natureza e tempo passado com amigos próximos. Para viajantes expatriados, conhecer o povo russo é frequentemente a parte mais recompensadora da jornada, porque por trás dos estereótipos existe uma sociedade cheia de profundidade, charme e conexões humanas inesquecíveis. 3. Entretenimento e vida noturna. A Rússia não é apenas famosa por sua história e cultura, mas também por sua cena emocionante de entretenimento e vida noturna.
Nas grandes cidades como Moscou e São Petersburgo, as noites ganham vida com clubes noturnos glamourosos, bares modernos e lojas em rooftops com vistas deslumbrantes. Moscou, em particular, é conhecida por alguns dos clubes noturnos mais luxuosos do mundo, onde você pode encontrar DJs internacionais, pistas de dança cheias de energia e pessoas bonitas vestidas com alta moda. São Petersburgo, por outro lado, oferece uma vibe mais artística, com bares de música ao vivo, apresentações teatrais e clubes subterrâneos que parecem gemas escondidas. Mesmo cidades menores em toda a Rússia têm karaokês, cafés aconchegantes abertos até tarde e pubs locais onde as pessoas adoram socializar. Os russos amam celebrar a vida, e a vida noturna aqui frequentemente se estende até as primeiras horas da manhã, tornando a experiência inesquecível para os visitantes. 2. Cultura russa. A cultura russa é uma das mais ricas e diversas do mundo, profundamente influenciada tanto pela Europa quanto pela Ásia. O país se orgulha de suas tradições, que incluem literatura, balé, música clássica e arte. A Rússia deu ao mundo alguns dos maiores escritores como Tolstói, Dostoiévski e Pushkin, assim como compositores icônicos como Tchaikovsky. O balé é um tesouro nacional, com o Teatro Bolshoi em Moscou e o Teatro Mariinsky em São Petersburgo considerados entre os palcos mais prestigiados do planeta. Além das artes, a cultura russa é cheia de tradições únicas, desde a celebração da Maslenitsa, um festival colorido que marca o fim do inverno, até a famosa banha russa, ou banho de vapor, que é tanto um ritual de saúde quanto uma atividade social. Valores familiares são fortes, a hospitalidade é calorosa e os visitantes frequentemente se veem recebidos com comida caseira, chá e o tradicional brinde com vodka. A cultura também mistura estilo de vida urbanos modernos com tradições rurais, dando à Rússia um charme distinto, diferente de qualquer outro lugar do mundo. Custo de vida na Rússia. Apesar de ser um dos maiores e mais poderosos países do mundo, a Rússia é surpreendentemente acessível em comparação com muitas nações ocidentais. Cidades como Moscou e São Petersburgo podem ser mais caras, especialmente em áreas centrais, mas no geral, o custo de vida permanece menor do que na maioria das capitais europeias. Os preços de aluguel variam. Um apartamento moderno no centro de Moscou pode custar mais, mas fora do centro ou em outras cidades como Kazan, Novosibirsk ou Ekaterimburgo, a moradia se torna muito mais barata. Supermercados, transporte público e itens essenciais do dia a dia são muito acessíveis, com passagem de metrô custando apenas uma fração do que custam em cidades como Londres ou Nova York. Comer fora também é barato, com refeições deliciosas disponíveis em restaurantes locais por um preço razoável. Mesmo experiências de luxo, como restaurantes finos ou assistir a apresentações de balé de classe mundial, frequentemente custam menos do que no Ocidente. Isso torna a Rússia não apenas um país fascinante para explorar, mas também um destino prático e econômico para viajantes e expatriados. E essa é a Rússia como você nunca viu antes, palácios subterrâneos disfarçados de estações de metrô, cidade que parece museus a céu aberto, vida noturna que nunca dorme e tradições que vão mais fundo do que em qualquer outro lugar na Terra. Mas nós apenas arranhamos a superfície. Então me diga, o que mais te chocou sobre a vida na Rússia? Deixe seus pensamentos nos comentários, porque eu adoro ouvir você. Se você gostou dessa jornada, clique no botão de curtir, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever, porque o próximo destino será ainda mais surpreendente e você não vai querer perder. Mantenha a curiosidade, continue explorando e eu te vejo na próxima aventura.